com vocês? Bom, gratidão por mais uma semana, mais um vídeo aí pra sexta-feira de vocês. Queria muito agradecer a interação que vocês estão tendo comigo, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. O caso de hoje vai ser um caso brasileiro que vocês votaram lá na enquete, que vocês realmente querem bastante caso brasileiro por aqui, então eu vou trazer pra vocês. Então, pra vocês ficarem por dentro de tudo, eu sempre faço enquete lá no Instagram, então você pode me seguir, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês e na descrição também. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like pra me ajudar e o YouTube a alcançar mais pessoas. Ah, gente, detalhe, não deixa de se inscrever, porque apareceu pra mim que 97% das pessoas que assistem o meu canal não é inscrito aqui, então é muito importante pra mim que vocês se inscrevam aqui embaixo, que vai me ajudar muito, vai me motivar bastante para trazer mais conteúdo pra vocês. Queria deixar meu obrigado pela sugestão de vídeo, que foi lá de um grupo do Facebook, que é Histórias de Crimes e Terror, que foi a Cremilda Bastos, que me indicou esse caso, e a Rossana Crase. Muito obrigada, gente, por ter interagido comigo e me apresentado esse vídeo, que até então eu não conhecia o caso, e eu vou contar hoje pra vocês. Então, antes de ir pro vídeo, confere se você já é inscrito aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, então clica aqui pra gente ir pro mais caso de hoje. Hoje a gente vai falar do caso Araceli, que aconteceu aqui no Brasil lá em 1973, que refere-se a uma menina morta que foi encontrada com algumas partes do corpo desfigurado, com várias mordidas no corpo, muito sinal de violência, tanto física quanto sexual. O corpo dela também foi jogado ácido e eu vou contar pra vocês como que ocorreu esse crime. Quem são os envolvidos, enfim, vou contar algumas teorias também desse caso pra vocês. Bom, lá no dia 18 de maio de 1973, a Araceli acordou num dia normal para ir pra escola. A escola dela era um pouco distante da sua casa, tanto é que ela tinha que pegar ônibus para ir pra escola. E como ela morava um pouco longe, antigamente não é como hoje, que os ônibus passam toda hora. Antigamente tinha um horário certo dos ônibus passarem, então caso ela perdesse esse ônibus, ela ia chegar bem mais tarde em casa. Então a mãe dela, que é a Lula Sanches, que é uma boliviana radicalizada aqui no Brasil, foi até a escola, conversou com a diretora e pediu para que ela liberasse a Araceli mais cedo, para que ela conseguisse chegar em casa um pouco mais cedo e não tão tarde. Porque algumas vezes ela chegava bem tarde em casa, a mãe e o pai ficavam preocupados. Ela morava com sua mãe, seu pai e o seu irmão em Vitória. Então ela acordou no dia normal para ir pra escola. Foi pra escola de ônibus e aí não retornou. O pai dela ficou preocupado, foi o primeiro a notar que ela estava demorando para chegar. Foi até a escola, que era no bairro de Suá, em Vitória, no Colégio São Pedro, para ser mais específica, na rua São Paulo, que hoje, em homenagem a ela, é Rua Araceli Cabreira Crespo, no bairro de Fátima, na cidade de Serra, vizinha Vitória. Então, naquela época, era um pouco mais difícil as coisas, estava bem numa época de ditadura militar, onde as pessoas eram oprimidas e elas tinham que ficar caladas por muita coisa. Então, logo o pai dela e a mãe dela conseguiu imprimir várias fotos da Araceli para distribuir na cidade, já que eles suspeitavam de sequestro. Eles tinham acionado a polícia, mas a polícia naquela época falou que tinha que esperar um pouco. Então, sexta, sábado e domingo eles espalharam as fotos dela, até que na segunda a polícia fosse investigar o que de fato tinha acontecido com a Araceli. Então, o corpo da menina Araceli foi encontrado 6 dias depois do seu desaparecimento, atrás de um hospital, num terreno atrás do Hospital Menino Jesus, que fica em Vitória, no Espírito Santo. O corpo era de um estado irreconhecível.
foram feitos vários estudos para reconhecer que ali era a Araceli. Quando encontraram o corpo, não chamaram a mãe da Araceli para ela não ver aquela cena. Chamaram o pai para o pai reconhecer o corpo. Ele falou que sim, que era a Araceli, porque ela tinha uma mancha nas costas que era igual àquele corpo. Como eu falei, estava irreconhecível. Eu não vou deixar essa imagem muito tempo aqui, porque talvez o YouTube pode censurar. Mas prepare o pause aí que eu vou deixar 2 segundos. Como vocês podem ver, não dá para identificar o rosto, não dá para identificar quem era. Por quê? Porque ela tinha sido jogada no ácido para dificultar aí a identidade dela. Mas depois de um tempo, o pai dela se negou a acreditar que era a Araceli, então ele disse que não era ela, que ainda acreditava que ela estava viva. Aquele tempo não tinha tanto recurso que nem hoje a gente tem. Não vou comparar com outros países, mas se fosse em outro país, naquela época conseguiria identificar em menos de uma semana quem era aquela pessoa, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte. Mas como eu repito, a gente estava num regime militar, lá em 1973, não tinha tanto recurso à medicina legal como tem hoje. Então ela foi mandada para vários estudos para tentar comprovar que era Araceli. Tanto é que na cidade dela não foi levado o corpo dela, foram até para, se eu não me engano, ou foi outra cidade ou foi outro estado, para ter certeza 100% que era a Araceli. E lá nessa outra, não sei dizer se foi outra cidade, conseguiram comprovar que sim, era a Araceli, 100% de certeza que era ela. Tá bom, Dai, mas o que aconteceu com a Araceli? A Araceli, nessa época, ela tinha apenas 8 anos e, como eu disse pra vocês, ela estudava em outra cidade, ela tinha que pegar outro ônibus, onde ela ia sozinha. Ela ia e voltava sozinha. A escola dela era de frente de um bar. Eu vou contar essa teoria que é a maior que tem e a que mais faz sentido pro caso até hoje. E que eu acredito que tenha acontecido. A Araceli estudava de frente de um bar que era de uma pessoa muito influente na região, que era dos Michelini, era uma das famílias mais tradicionais, mais influentes e rica do estado. Eles tinham um bar bem de frente, que era do Dante Michelini pai, e o Dante Michelini filho também estava nesse local junto com seu amigo Paulo Halel, que também era de outra família importantíssima no Espírito Santo, mais rica também e influentes. Então a gente estava se tratando aí de 2 famílias muito poderosas naquela época. Teve uma testemunha que falou pra Araceli entrar no ônibus, que ela tava brincando na frente da escola com um gato preto. E ele falou pra ela entrar no ônibus, senão ela ia perder o ônibus, mas ela acabou não ouvindo e continuou lá. Então foi a única pessoa que viu a Araceli depois da escola com vida. Então só tinha uma testemunha que falava isso. Tá, Dai, mas o que tem a ver esse bar? Foi comprovado um tempo depois que o Dante Michelini pai e o Dante Michelini filho, junto com o Paulo Halel, eles tiveram envolvimento na morte da Araceli. Como eu disse pra vocês, o Dante pai, ele tinha esse bar e o bar tinha um porão, uma espécie de um porão. E foi comprovado que a menina foi mantida em cárcere privado por 2 dias, pelo menos, e tudo com consentimento do Dante pai, o dono do bar. Ele participou desse crime pelo cárcere privado, com consentimento dele. O Dante filho, que na época era conhecido como Dantin, ele sequestrou a menina junto com o Paulo e colocou essa menina em cárcere privado na consciência que seu pai sabia disso, dentro desse bar, no sótão do bar, no porão do bar. E aí eles drogaram a menina, estruparam a menina diversas vezes, bateram nela, gente, eles torturaram a menina,
Tanto é que seu seio, sua vagina e sua bochecha estava dilacerado, de tanto que eles mordiam essa região. Eles ainda tentaram levar a menina para o hospital, mas no caminho não deu tempo e ela morreu, agonizando. E eles, sobre efeito também de drogas que eles usavam, na época o nome da droga na época era barbitúrios, e eles estavam em efeito dessa droga, tanto eles quanto ela. Eles drogaram ela por 2 dias no mínimo, 2 a 3 dias no mínimo. Então eles pegaram o corpo, não sabendo o que fazer, e voltaram para um hotel que era da família de um deles. E aí os moradores começaram a reclamar que tinha um cheiro forte, então eles mesmos pegaram o corpo e colocaram dentro de um refrigerador, mantendo ela refrigerada para não sentirem o cheiro. E em seguida jogaram ácido nela para dificultar a identidade dela. E logo em seguida jogaram ela nesse terreno atrás do hospital Menino Jesus, em Vitória, no Espírito Santo. Então eu vou falar para vocês mais ou menos o que aconteceu nos primeiros anos de julgamento deles. Como a gente está falando de 2 famílias muito influentes no Espírito Santo naquela época do regime militar, muita gente era calada com dinheiro ou com amor. Durante as investigações do caso Araceli, muitas testemunhas morreram. Sim, morreram de umas formas um pouco estranhas. Um policial que estava totalmente inconformado com a situação, porque ele sabia que tinha famílias muito ricas ali influenciada, muito envolvida, né, pra falar a verdade. Ele estava prestes a, tipo assim, provar tudo. Ele foi morto com 2 tiros nas costas, e ele estava junto com mais 2 policiais em uma operação, e os outros policiais saíram vivos. Mas não, os policiais não eram suspeitos da morte dele, porque veio de 2 armas diferentes e veio das costas dele, sendo que os policiais estavam na mesma operação que eles. Então foi 2 pessoas que não foi investigada, e também não se sabe quem foi que matou esse policial que estava prestes a entregar tudo assim no ventilador. Uma testemunha também chave que iam contra essas 2 famílias bem influentes, acabou cometendo suicídio um dia antes de depor. Sim, suicídio, né? Foi um pouco estranho, porque essa pessoa tinha um emprego muito bem requisitado pela Justiça do Espírito Santo, só que o depoimento dela ia contra essas 2 famílias. Então ele não queria depor, até onde ele pôde evitar, ele evitou, mas um dia antes dele ir ser obrigado a ir em depoimento, ele se suicidou. Foi muito estranho, mas essa foi a causa da morte dele. Outra pessoa também que era essencial na investigação acabou morrendo por um acidente, talvez, que também ia contra essas 2 famílias. Ele estava tirando um racha de carro e acabou passando um ônibus bem na frente na hora, e ele acabou morrendo ali. Pode ser que sim, mas eu acho um pouco difícil, já que as circunstâncias de outras mortes também tinham, né, e ali muitas testemunhas disseram também que estavam sendo vítimas de ameaças de morte se fosse ali depor contra ele. Foi um tempo assim longo, na época foi o maior julgamento, que durou mais tempo, porque não era só referente àquele crime que eles estavam respondendo, mas vários crimes contra eles. Mas também foi algumas testemunhas que tiveram coragem de ir contra eles. Então uma foi a cozinheira da família falando que tinha sim ido até esse bar, servido comida para a menina que estava trancada, com o consentimento do Dante pai. Então uma testemunha-chave que também foi crucial para essa investigação foi Marisley Fernandes Muniz, que era antiga amante do Paulo Halel. Ela disse que eles estavam de olho na menina já tinha um tempo,
que ele sempre ficava ali rodeando a escola para escolher sua próxima vítima, já que eles gostavam de meninas mais novas que ele. E a Araceli tinha apenas 8 anos, mas para eles ela tinha um corpo de alguma menina mais velha, não tão mais velha, mas por seus 12 anos, por aí. Então eles ficaram muito interessados por ela e pediu para essa mulher entregar uma boneca para atrair essa menina. Só que ela não entregou a boneca, ela ficou com a boneca e ela levou essa boneca para ali para o julgamento. Ela apresentou muitas pistas e detalhes sobre o crime, só que não tinha nenhuma prova física, não tem essas coisas de DNA, essas, né? E fora que tinha muita autoridade ali oprimida por ele e fizeram eles omitirem o caso, também pagando com dinheiro. Foi muito estranho esse julgamento, porque muitas pessoas estavam mentindo sobre aquilo e estava nisso. Ainda mais, gente, a gente sempre tem que lembrar que a gente estava no regime militar, lá em 1973. Se hoje ainda há esse tipo de coisa, imagine antigamente. Gente, para vocês terem noção, essas duas famílias tinham um total de 12 advogados. Imagine 12 advogados com uma acusação brasileira, né? Lá em 1973. Difícil. Vamos falar que o nosso país nunca foi justo. Eu, pelo menos, acho que não. Minha opinião, vocês estão abertos aí a discutir se quiser e deixarem sua opinião, mas eu acho que esse país não é justo. Porque se fosse lá nos Estados Unidos nessa época, com certeza ele tinha recebido pena de morte. Mas vamos para os julgamentos dele. Em 1980, o Dantinho e o Paulinho foram condenados pelo juiz Hilton Cille a 18 anos e 5 anos de reclusão. Entretanto, a sentença foi anulada. Eles não quiseram, entraram com uma anulação e eles conseguiram um novo julgamento com outro juiz. Nossa, por que será, né, que mudou esse juiz? Muito estranho. Por que mudar de juiz no julgamento desse? E mudaram de juiz. Por que será? Vamos ver se vocês entram no mesmo raciocínio que eu. Então, esse novo juiz, ele passou mais 5 anos estudando e lendo toda a papelada do caso, para 5 anos depois eles anularem totalmente o caso. Ou seja, os 3 que estavam comprovado que estava envolvido no caso, eles foram inocentados e não pagaram nem um dia sequer pelo crime cometido. A Araceli, ela só foi sepultada 3 anos depois da sua morte. Então, para vocês terem noção que foi estudado muito esse caso, foi mandado do Espírito Santo até o Rio de Janeiro, para a Medicina Legal do Rio de Janeiro, para comprovar que ela tinha sido morta que ela morreu por droga, por ter ingerido muita droga, ou seja, ter sido muito drogada, e logo por asfixia. Então, logo após a morte da Araceli, a mãe e o pai dela se separaram. O pai dela acabou falecendo em 2004 e a mãe está viva até hoje. E tem outra hipótese, né, do que aconteceu, que também era a mãe dela está envolvida com drogas, já que eles dois também vendiam e usavam drogas. Então dizem que a mãe dela também estava envolvida nesse caso. Como? Dizem que ela usou a Araceli para ser mula e levar droga pro tio do Dantinho, já que ela conhecia o tio dele. Ela já foi vista com eles em alguns lugares, usando droga. Alguns lugares que na época era tipo assim, não era aceitável. Então, ela se divorciou do pai. O pai foi pro canto, ela voltou pra Bolívia. E aí logo surgiu esse papo de que a mãe dela estava envolvida. Mas, como eu disse, não tinha nenhuma testemunha contra ela. E sim testemunha contra os 3, o Dante pai, o Dante filho e o Paulo Halel. Mais de 40 anos se passou, ninguém foi preso por esse crime.
bárbaro, foi um caso assim que chocou, tanto é que hoje, todo dia 18 de maio de cada ano, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Ela foi marcada por esse dia. Então, até hoje, o caso da Araceli ainda é de chocar o Brasil por ninguém ter sido sentenciado a alguma pena de, sei lá, no mínimo de 30 anos. Foi muito estranho ter mudado de juiz no meio da investigação de tudo aquilo e eles serem inocentados. Tanto é que um jornalista estava fazendo um livro chamado Araceli, Meu Amor, que era um romance jornalístico, se é assim que eu posso dizer. Ele foi até Espírito Santo na época para escrever o livro e ele começou a receber ameaças de morte. Por quê? Porque no hotel que ele estava hospedado, tinha um dos familiares da família Halel que acabou avisando para ele que a vida dele estava em perigo se ele continuasse ali. Então o que ele foi fazendo? Ele foi fazendo check-in em um hotel e se hospedando em outro para ele conseguir despistar as pessoas que estavam atrás dele para matar. Tanto é que ele conseguiu publicar o livro, mas essas duas famílias entraram com um pedido para retirarem esse livro de circulação. Então a família conseguiu, porque tinha o nome deles envolvido. Então eles tiraram esse livro de circulação. Eu não sei te dizer se hoje ainda é vendido ou não, mas naquela época tinham parado com as vendas. Se vocês quiserem ver, tem uma reportagem bem antiga do Globo Repórter aqui no YouTube disponível para vocês em 3 partes, que conta mais detalhadamente o caso da Araceli. Teve sua vida tirada precocemente de uma forma tão brutal e tão injustiçada. Hoje, o irmão dela já deu entrevista e falou que a sensação de impunidade é o que fala mais alto. Hoje ele vive no Canadá com esposa, é casado e tem filho. A mãe dela também se casou, depois teve filha. O pai também se casou e teve filha, mas infelizmente a justiça contra a Araceli não aconteceu. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Se você tá curtindo os conteúdos, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like e comentar o que vocês acharam, se vocês conheciam o caso ou não, se vocês acham que essa parte do juiz ter mudado no meio da investigação, da sentença, vocês também comentem aí se vocês estão no mesmo raciocínio que eu. Talvez esse juiz que inocentou eles é culpado também, tem aí um pezinho atrás, foi pagado em dinheiro, na época era cruzeiro, né? Foi, enfim, né? Não sei. Melhor não falar que nem sei se tá vivo. Mas enfim, esse é a minha opinião e esse foi o caso de hoje, né, gente? Então, queria muito agradecer ao grupo inteiro que comentou lá no meu post, que é Histórias de Crimes e Terror. Obrigada por todo mundo que sugeriu o vídeo, e especialmente a Rossana e a Cremilda Bastos. Muito obrigada por ter sugerido. Não conhecia esse caso, mas é um caso meio grande, bem horrendo, né, com a criança. Mas enfim, comentem aí o que vocês acharam. Vão me seguir no Instagram para vocês interagirem comigo, participar das enquetes, participar do engajamento lá, para eu trazer sempre vídeo para vocês que vocês gostam. Não saiam do vídeo sem se inscrever, porque dá trabalho fazer esse tipo de conteúdo. E 97% das pessoas que assistem não é inscrito no canal. Então se você inscrever já vai me ajudar muito a gente bater a meta que eu tenho de chegar em 1000 inscritos até o final do ano. Será que a gente consegue? Não sei, mas depende de vocês me ajudar. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.